da África do Sul. Muito da África do Sul. Ele é cônsul ainda da África do Sul. Claro. É. Não fico, enviei-lhe uma mensagem há pouco tempo para ver se ele estava bem. E pá, lá está, é um dos grupos de risco, não é? Agora para isto Claro, não pode. do coronavírus, estava espetacular. Olha, Mas você estava a pensar partilhar aqui apenas um mapa da Colômbia quando estivesse a falar aqui do território. Se calhar facilita. Vai partilhar aí daqui a pouco. Faço logo aqui um share. Meus amigos já me estão a ouvir. Estão a ouvir, não estão? Sim. Eu penso que já estamos em direto aqui no Facebook. Estava só aqui a confirmar se está tudo bem. E para começarmos então a nossa reunião. Deixa-me só... Exatamente. Já estamos em direto. Então, pela primeira vez aqui na página do Planisfério, começamos uma conversa internacional. Esta ideia, este projeto veio no seguimento, como muitos outros online têm vindo no seguimento desta quarentena, aproximou aqueles que estavam longe pela via digital. Temos feito estas conversas com um grupo de amigos, mais a nível particular, mais a nível privado, nos últimos dias. Surgiu o interesse e o entusiasmo por estes assuntos e então agora passamos a partilhar com o máximo de pessoas possível. E temos aqui hoje, para além de mim, temos aqui o Paulo Ramalho, que serve aqui também um pouco de pivô para estes assuntos internacionais pela experiência e pelo percurso que tem. Está ligado a estes assuntos internacionais já há muitos anos, agora na Câmara também, quer com a pasta de Economia e Tecido Empresarial Local, quer com as próprias relações internacionais. Portanto, temos aqui um playmaker de alto nível e temos hoje como convidado também o Maiato, portanto, hoje estamos em casa, o António Aroso, que nos fala diretamente de Bogotá. Ele vai-nos explicar um bocadinho como é que lá chegou, um bocadinho desse percurso. No caso dele está ligado à ICEP e vai explicar-vos também melhor. Depois de te apresentares, passaríamos então, propriamente dito, para o conteúdo da nossa conversa. António, força. Bem, muito obrigado. Antes de mais, felicito-os por esta iniciativa, não é? Planisfério, começa logo desde o nome, por ser muito feliz, e a temática das relações internacionais. Então, o meu nome é António Aroso, como disse o Marco, já somos amigos há muitos anos e agradeço-vos este convite tão simpático. Para terem uma ideia, portanto, a minha formação académica em gestão de empresas, trabalhei alguns anos no privado e a minha experiência é muito relacionada com projetos de investimento, sistema de incentivos e internacionalização. Desde há algum tempo atrás passei para o serviço público e tenho a honra de estar neste momento a servir Portugal na Colômbia. Neste caso integro o corpo diplomático como conselheiro económico e comercial e sou o delegado da ICEP na Colômbia. Esta introdução é também importante para, e no seguimento aqui desta introdução do Marco, para vos falar um pouco da minha opinião pessoal, que não vincula de forma alguma à agência, outra instituição. Trata-se aqui de uma conversa informal, de jeans e sem blazer. E a ideia é partilhar-vos um bocadinho aqui de alguma informação da Colômbia e termos esta conversa. E estou muito curioso com o que aí vem e as próximas intervenções que me seguem. Isto também enquadrando. Eu até agora tive a possibilidade de trabalhar em Portugal, evidentemente, mas fora de Portugal em 2 continentes, continente africano, por 2 vezes, que é curioso, em 2 países diferentes, e é a segunda vez que volto à América do Sul e o mesmo em África, e obviamente também a Europa. Nunca trabalhei na Ásia e é um mercado pelos quais tem um conjunto de mercados que tenho muito interesse, e daí lanço-vos já o repto para também virmos a ter informação de mercados asiáticos, que é algo que me agrada. Colômbia, posso? Marco, Paulo? Sim, vende-nos a Colômbia como se nós amanhã fôssemos viajar para aí e não houvesse pandemia. Muito bem, mas pois. Então, a Colômbia, fazendo aqui um pequeno enquadramento e vou tentar fugir um pouco do meu trabalho normal e tornar as coisas mais gerais e falar-vos aqui de algumas curiosidades. A Colômbia, como a conhecemos hoje, a República da Colômbia, já teve outras designações, nomeadamente quando era uma colónia espanhola, um vice-reino. Passou a Gran Colômbia, que era um território que integrava o que hoje conhecemos como Venezuela, Panamá e Equador, países aqui vizinhos.
Este foi um movimento liderado pelo Simão Bolívar, que talvez hoje seja mais conhecido, associado a outros países quando falamos do nome dele, mas está associado a um país como a Colômbia, evidentemente, e é por cá muito respeitado. Um país com uma população superior a 49 milhões de habitantes, dados oficiais, na realidade, estamos sempre a falar de um número nunca inferior a 50 milhões. E entre outros fatores, temos aqui um êxodo de venezuelanos muito grande, é um país vizinho, estimava-se que já estivessem na Colômbia mais de 2 milhões de venezuelanos, portanto podemos sempre estar a falar com confiança de um número superior. Temos aqui um mapa para ajudar. 50 milhões. Muito bem. Olha, e este mapa serve então para vos falar já das principais cidades colombianas. Estamos a falar de Bogotá, a capital do país, onde eu estou neste momento, uma cidade que fica na montanha. É interessante aqui percebermos que o desenvolvimento na Colômbia, o modelo de desenvolvimento regional será diferente ao português e ao de muitos outros países. Portanto, o interior é mais desenvolvido do que o litoral. E reparem que a capital fica no interior do país, e aqui é interior e praticamente centro do país. Bogotá tem cerca de 10 milhões de habitantes. Estamos depois a falar de Medellín, a segunda principal cidade colombiana, em que é muito fácil nós fazermos aqui um paralelismo ao Porto. Lá está, como também segunda cidade em Portugal, é a capital produtiva. É a cidade onde estão vários dos maiores grupos empresariais do país. Eu destaco-vos aqui, obviamente, uma holding informal e muito gira a história do grupo empresarial antioquenho. Não vamos poder aprofundar aqui, mas depois podem fazer uma pesquisa. Uma cidade altamente inovadora, desde temas de mobilidade, tem metro há muitos anos, e está-se agora a discutir aqui o tema do metro em Bogotá, na capital, curiosamente, não é? Portanto, não começou pela capital o desenvolvimento em termos de mobilidade. Temos aqui, fazendo um paralelismo à Maia e ao Castelo da Maia, em Medellín, a título de curiosidade, posso-vos dizer que o diretor do Centro para a Quarta Revolução Industrial é um professor que já lecionou no ISMAI, no Castelo da Maia, Agostinho Almeida, um especialista em modelos de negócio, base tecnológica, e algo que tem esta ligação e que hoje é uma pessoa muito respeitada, trabalha diretamente com o governo nacional e com a alcaldia, portanto, o município de Medellín. Nós associaríamos normalmente Medellín mais àquela história da Colômbia de que também já vamos falar a seguir. Agora, o que eu vos queria fazer passar, à parte do clima, há várias coisas que caracterizam estas cidades. No caso de Bogotá, estamos aqui na altura, a 2.700 metros, obviamente tem um clima mais frio. Eu diria uma primavera durante o dia, um inverno à noite. Medellín, chamam-lhe a eterna primavera, que comparado com Bogotá é um verão. Se passarmos depois para Cali, capital da salsa, aqui mais em baixo, próximo do Pacífico, será a terceira cidade colombiana. Já foi uma cidade que captou muito investimento estrangeiro, numa altura muito conturbada da Colômbia. É uma cidade, continua a ser uma cidade bastante importante. Depois temos na costa Cartagena, aqui mais para cima. Aproveito para vos falar na costa só esta questão de Buenaventura, que é um porto pacífico, que temos ali perto de Cali. Mas depois, se subirmos, temos Cartagena e Barranquilha, assim como Santa Marta, que são cidades muito importantes para a Colômbia. Cartagena das Índias é a capital turística do país, lindíssima, com a cidade amuralhada, que tem uma componente histórica muito importante. Barranquilha é a cidade que mais cresce em termos de construção, também tem porto. E Santa Marta é ponto de passagem também muito importante para o turismo, porque é ponto de passagem para o Parque Nacional de Tayrona. Todas estas cidades, portanto, estamos aqui a falar de um toque, mas eu ainda vos posso falar mais de Pereira, por exemplo, mais para baixo, na zona do Eje Cafeteiro. Todos já ouvimos falar do Eje Cafeteiro, o eixo cafeteiro da Colômbia. Pereira é a capital do departamento. Temos também Bucaramanga, uma cidade que está a crescer com alguma expressão em termos de poder de compra. E Cúcuta, gostava de vos falar de Cúcuta, que é a zona fronteiriça com a Venezuela. Cúcuta nós vimos na televisão agora com os movimentos que se criaram com a Venezuela e o apoio a Juan Guaidó. E em Portugal apareceu uma ponte na televisão. Na realidade são 3 pontes, mas estamos a falar de uma cidade que tem quase 1 milhão de pessoas. É importante percebermos isto à escala, porque de facto nós quando vemos notícias e vemos aquela ponte pensamos, bem, isto Cúcuta deve ser aqui uma aldeia com uma ponte na fronteira, mas estamos a falar sempre, temos sempre que olhar, a partir do momento em que eu vos falo de 50 milhões de habitantes e que falo desta dimensão, Marcos, se fizeres aqui retirar zoom,
para percebermos, a Colômbia tem uma dimensão equiparável a Portugal, Espanha e França, juntos. Portanto, dimensão territorial. Ainda temos depois umas ilhas que estão aqui mais para cima, junto à Nicarágua, que é San Andrés e Providência. Duas ilhas são território colombiano. Mas, obviamente, que temos que ver sempre as coisas à escala. O que é que vemos? Estamos ali a ver a Jamaica, o Haiti, para percebermos a Colômbia. Portanto, isto no mapa americano. A Colômbia é um país da América do Sul, continente americano, mas América do Sul, podemos chamar-lhe aqui um norte da América do Sul, não é? Porque sendo o Panamá e a Costa Rica, a Nicarágua e mesmo o México, América Central, não é? E ligados ao norte, daqui para baixo, portanto, podemos olhar a partir da Colômbia à América do Sul. Fronteiras: Venezuela, Peru, Equador, Brasil e Panamá. O que é importante também percebermos em termos demográficos? Isto é um país onde a classe média tem crescido, mas continua a ser um país de muitos muito ricos e de muitos muito pobres. Apesar de um crescimento da classe média, há aqui um desfazamento muito grande. O que é que isto provoca desde muito cedo, e todos nós já ouvimos falar de guerrilhas na história da Colômbia? Isto foi algo que sempre aconteceu e que nestes territórios sul-americanos será muito mais normal do que na civilização ou no modelo de desenvolvimento europeu, e é algo que é apontado hoje em dia e desde sempre como um dos principais fatores indutores do conflito. O que é este conflito que a Colômbia viveu? Há muitos anos havia uma disputa, portanto, isto começa estamos a falar aqui desde a década de 40, em que há disputas entre liberais e conservadores, e atenção aqui, quando comparamos em termos políticos, estes nomes não é o mesmo modelo que se vive na Europa, portanto, obviamente que a Colômbia, estando na América, é um país americanizado, e esta disputa faz com que sejam criadas as que mais tarde vão ser designadas como Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. Criam-se as FARC, cria-se mais tarde o ELN, Exército de Libertação Nacional, e depois os paramilitares. O que é que estamos aqui a falar, em termos para perceberem o conflito e o que marca a história deste país? São décadas. Estamos a falar aqui desde a década de 40, com picos, obviamente, e mesmo em termos de contingente que tinham estas milícias, já foram muito fortes. Estamos a falar de um conflito que começa aqui com a criação destas guerrilhas de esquerda. As FARC são inspiradas no marxismo-leninismo, o ELN é inspirado na Revolução Cubana, e depois temos os paramilitares que surgem mais tarde para combater esta esquerda e que são grupos armados de extrema-direita, em que surgem para combater a esquerda, mas entretanto também ficam tão fortalecidos que passam também a ser um problema nesta altura, independentemente de questões políticas. Em 2016, fazendo aqui um grande salto, com milhares de pessoas que morreram e milhões de pessoas, fala-se de um número de cerca de 7 milhões de pessoas que foram deslocadas, portanto, devido ao conflito. E porque é giro nós termos aqui o mapa para perceberem que, se olharmos, e reparem com as principais cidades assinaladas, se olharmos para a direita de Bogotá não vemos nada, não é? Portanto, vemos em direção à costa, já sabemos que o maior desenvolvimento até é no centro, portanto, Medellín e Bogotá estão no interior, estão longe do mar. Se olharmos aqui para o lado direito, é montanha. Mesmo esta zona onde atravessa Bogotá é a Cordilheira dos Andes. E estas zonas foram muito aproveitadas pelas FARC, nomeadamente, para se instalarem, porque são zonas de difícil acesso. Toda esta região andina, não é, tem uma montanha muito densa. E depois ainda há aqui a questão da Amazónia, que é uma parte importante do território da Colômbia. Portanto, são territórios inacessíveis. Praticamente que se faz a vida de Bogotá para o lado esquerdo. O que é que pode ser aqui relevante de percebermos quando este conflito acontece? Muito bem, guerra, um conflito interno, uma guerra civil interna de muitos anos, chega-se a 2016 e é negociado e assinado um acordo de paz. Este acordo de paz entre as FARC e o Estado colombiano faz com que o ex-presidente, Juan Manuel Santos, ganhe um prémio Nobel da Paz, inclusivamente. Um acordo que foi assinado em Havana. E é aqui também para percebermos, importante, que o ex-presidente Juan Manuel Santos, antes de ser Presidente da República, foi Ministro da Defesa do Presidente Álvaro Uribe. Um estadista, alguém muito importante para a história colombiana moderna,
E isto é curioso, porque uma das teorias é que foi importante enfraquecer, portanto, enquanto o presidente Álvaro Uribe foi dos que mais fez frente às Farc e mais se preocupou com este conflito interno, nós estamos a falar de milhões de afetação, algo muito diferente de Portugal e da Europa, milhões de afetação ao Ministério da Defesa, que acaba aqui por ser uma parte boa, que é a única, eventualmente, e este conflito e o crescimento destas milícias fez com que, obviamente, também a cooperação internacional apoiasse a Colômbia e fortalecesse o seu Ministério da Defesa e da Administração Interna, que a designação aqui é diferente, mas na prática a Colômbia também se conseguiu preparar porque o Estado não chegava a toda a gente. O Estado hoje em dia, mesmo assim, pode não chegar a alguns dos sítios deste território tão vasto. Nessa altura não chegava de todo. Foquei muito aqui nas Farc, o ELN só uma parte diferente. A ideologia, eu digo-vos aquilo, inspirados na Revolução Cubana, mas isto não era propriamente ideologia política. Eram grupos que não estavam satisfeitos com esta desigualdade e depois optam por se financiar através do narcotráfico, que é algo que também veio aqui acrescentar um peso à história colombiana, em que servia para financiar a aquisição de armas. O caso do ELN está muito associado, é diferente, não tinha tanta expressão, e hoje em dia está ativo, apesar de enfraquecido, não entrou neste acordo de paz, mas muito associado a extorsões e a tentar sabotar fontes minero-energéticas. Portanto, é essa a abordagem de que fazem. Depois deste Prémio Nobel da Paz, dá-se um conjunto de negociações que ainda hoje vigoram com estes ex-guerrilheiros. O presidente Juan Manuel Santos termina o seu mandato e entra um novo presidente, que é o presidente que governa hoje em dia, que é o presidente Iván Duque. São, portanto, de partidos diferentes, sendo que algo que eu vos queria mencionar aqui, que é, na Colômbia vota-se muito pela pessoa, não tanto pelo partido, por exemplo, nomeadamente nas eleições regionais, e algo que me parece muito importante é um mandato, limitação de um mandato. Cumpre um mandato, sai, seja o presidente da Câmara, seja o governador, seja o presidente da República agora. Um mandato, sai. E agora, acompanhem-me aqui neste raciocínio, que penso que não será só meu, que é, nós olhamos, então este país está numa guerra interna há 70 anos, nunca deixou de ser uma democracia e consegue ter um crescimento económico. Isto parece-me espetacular. O que nos leva até a pensar é, se não existisse este conflito, então este país podia ainda ser mais forte do que aquilo que é hoje em dia. Estamos a falar da quarta economia da região, que poderá chegar a terceiro e ocupar o terceiro lugar e consolidar-se, mas que daí nunca passa, porque temos o México e o Brasil, que são países muito maiores e com maior população interna, portanto, consumo interno e outros indicadores, mas que pode ter aqui um papel decisivo. Isto falando em termos da América do Sul, obviamente, depois também temos o Canadá e os Estados Unidos. Falando desta democracia histórica, eu fazia um paralelismo aqui para o contexto regional, a Colômbia no contexto regional. Este é um país, vamos falar aqui de ideologia política, é um país de direita, nitidamente. Ao contrário, por exemplo, aqui do vizinho de Venezuela, com quem há uma relação muito próxima, é partilhada uma fronteira de grande dimensão, há muita partilha cultural também, mas de facto são ideologias completamente opostas e vocês, se acompanharem, veem que nesta questão de tentar alterar a situação da Venezuela, a Colômbia tem um papel de liderança acompanhada pelos países que convergem também politicamente, e aí estamos a falar dos Estados Unidos da América, que sempre foram o maior parceiro nos sistemas da Colômbia, e são uma grande referência para os colombianos, os americanos, e do Brasil. Portanto, hoje em dia, alinhados politicamente. Do outro lado, temos uma Argentina, um México, que são da outra corrente ideológica, mais à esquerda ou de esquerda. O México, que apesar disso, integra um grupo muito importante que é a Aliança do Pacífico, um grupo económico para o desenvolvimento de 4 países e que é bastante interessante, e eu acredito particularmente, e já falamos disso um pouco mais à frente, queria-vos também mencionar parcerias estratégicas, grandes parceiros da Colômbia em termos mundiais. Na Ásia temos a China e a Coreia do Sul, com papel de destaque. Na Europa temos, obviamente, a Espanha, pela afinidade cultural que tem, a Espanha, França, Alemanha, Países Baixos, em temas comerciais muito importantes. Com Portugal, não podemos deixar de mencionar, Portugal tem crescido esta relação, que também já é muito antiga, e
enquadrar todos estes países têm, e é algo que eu aconselho quando sempre que estudamos um país, nomeadamente com algum interesse económico ou comercial, é ver os acordos bilaterais que este país tem. E aqui estamos a falar, por exemplo, do Acordo de Livre Comércio com a União Europeia. Colômbia, União Europeia, que está em vigor e que faz com que várias taxas aduaneiras sejam zero, portanto, estimula o comércio internacional. A Colômbia tem 15 acordos, portanto, tem acordos com mais países, sendo que este da União Europeia é particularmente importante para os empresários que nos estiverem a ouvir. Relacionamento com Portugal, relacionamento bilateral, altos e baixos. Estamos a falar de uma balança deficitária para Portugal, portanto, nós importamos mais do que exportamos, mas é algo que se tem vindo a alterar ao longo do tempo, principalmente pela dependência do carvão. Porque a principal exportação colombiana para Portugal é o carvão, portanto, a transição energética que todos nós vemos, e não é só fom, faz com que se importe muito menos carvão, e nós estamos, neste momento, posso partilhar com vocês, em comparação homóloga, os dados que temos neste momento são de janeiro e fevereiro deste ano, estamos pela primeira vez muito equilibrados, com um nível de exportação, um valor de exportação, bens, falando apenas de produtos, porque nós não acedemos aos serviços tão rapidamente, estamos muito, muito equilibrados. Quando normalmente tínhamos déficit, chegamos ao final do ano com um déficit de 100, 200, 300 milhões de euros. E neste momento estamos super equilibrados porque, de facto, não eliminamos a nossa dependência do carvão. Portanto, da Colômbia importamos essencialmente flores, frutas, produtos agrícolas, que é algo em que a Colômbia é muito forte. O café colombiano é por todos conhecido, as frutas tropicais e as flores. Já de Portugal, estamos a falar de máquinas e equipamentos, veículos de grande formato, materiais de construção, e também estamos a entrar noutros âmbitos em temas como o caso das frutas, por exemplo, temos exportado bastante maçã e é algo que queremos trabalhar mais. Isto aqui também é importante para perceberem. Quando remeto para o Acordo de Livre Comércio com a União Europeia, Portugal, na situação que vive hoje, de integração na União Europeia, tem a liberdade de se relacionar diretamente em termos bilaterais, em termos de proteção de investimento, mas não em termos comerciais, em termos de comércio. É a União Europeia, e são as delegações da União Europeia, como há cá na Colômbia, que fazem esta negociação diretamente. A economia colombiana, estamos a falar de um país com mais riqueza produzida do que Portugal. Faço só esta comparação para percebermos, porque muitas vezes pensamos, a Colômbia, não é? Só nos lembramos de séries e coisas assim de género. E catos, por acaso os catos até serão mais do México, não é? E não tanto de cá, mas gosto de desmitificar esta ideia do deserto e de catos e só tequilha. Não, a Colômbia produz mais riqueza. Portugal, obviamente, é um país bastante maior. Agora, se olharmos para alguns indicadores de desenvolvimento, ou para outros, eu particularmente, quando faço uma análise macro, um dado como o PIB per capita não me diz grande coisa. O PIB per capita, no caso da Colômbia, não ilustra nem as classes mais desfavorecidas, nem as classes mais favorecidas. Portanto, é um número que não nos diz absolutamente nada. Mas, obviamente, que o PIB per capita é inferior ao português. Esta economia tem crescido, portanto, estamos a falar de um crescimento de 3,4% no ano passado. Nos últimos anos já cresceu a 7%, e aí sim nota-se. Se estivéssemos a falar de um crescimento sempre de 7% era fantástico. E este ano, com previsões que tínhamos a janeiro, seria o país que mais cresceria na região. Portanto, estamos a falar sempre de um valor nunca inferior a 3,5%. Obviamente que isto agora já deu tudo uma grande volta com a pandemia. À parte disso, a Colômbia vive alguns desafios, como o caso dos preços do petróleo, portanto tem alguns constrangimentos provocados por choques externos, a desvalorização do peso colombiano face ao dólar e à Europa. Isto não é para entrar aqui numa dissertação económica, mas é muito fácil de perceber esta questão da moeda. Quando nós falamos da moeda, mas o que é isto? A implicação é esta. É uma exportação portuguesa que antes custava X, se o peso colombiano está mais baixo, hoje vai custar muito mais. Portanto, as nossas exportações estão mais caras. Nós temos mais dificuldade em ser competitivos, porque o importador, que está deste lado, vai olhar para o mesmo produto e o que custava 10 o ano passado agora custa 15. E esse é um entrave que vivemos. António, mas diz-me uma coisa, mas porque há aqui uma coisa que eu às vezes me interrogo, tem a ver com o seguinte. A Colômbia faz fronteira com o Panamá, com a Venezuela, com o Brasil, com o Peru e com o Equador. Certo. E foi fazer uma aliança de comércio livre, digamos assim, com o México, com o Chile, com o Peru e com Costa Rica, que são países que estão distantes relativamente àqueles que eu falei inicialmente da Colômbia. Há algum motivo para isto? Porque fazia muito mais sentido, por exemplo, a Colômbia integrar o Mercosul
com o Brasil. Sim. António, só antes de responderes, aproveitando esta pergunta do Paulo, só para incentivar quem nos está a ver, que vão fazendo perguntas, porque eu estou aqui a acompanhar as interações com quem nos assiste, eu vou registando as perguntas e depois também as faço quando focarmos os temas em questão. Responda, força. Eu julgo que será precisamente, Paulo, para, portanto, a criação deste grupo ser uma alternativa ao Mercosul, porque obviamente o mais fácil era, então nós olhamos e vamos associar com os mais fortes, mas seria de ser uma alternativa de integração económica com outros princípios. Alguns já foram aplicados, outros ainda não, obviamente que estas questões, e o Paulo sabe melhor do que nós, não é? Porque participa neste tipo de grupos, são por vezes sistemas burocráticos e que demoram muito tempo, mas a opção terá sido, digo eu, por países com um potencial de crescimento elevado. No caso, se olharmos para o Peru, para o Chile e para o México, são 4, com a Colômbia, são 4 países muito interessantes, portanto, conseguem perfeitamente fazer frente, está a ser uma alternativa a um grupo onde está. Eu julgo que a Costa Rica estará como observador, não integra. Claro que tem essa pretensão. É possível até que já tenha entrado. Como observador, vamos ver, eu penso que a Costa Rica entrou em 2013 membro de pleno direito já, com algumas restrições, mas penso que já faz parte. Possível. Mas lá está, aí o beneficiário aí é nitidamente, portanto, porque é que não falamos da Costa Rica? Porque neste caso, um país tão pequeno, a Costa Rica, obviamente, que quer entrar e quer ter o máximo de direitos possível, porque vai ser o grande beneficiário. Agora, se estamos nós a falar na perspectiva colombiana, o interesse pela Costa Rica não é muito relevante. É uma coisa curiosa que será mais interessante a ligação ao México, ao Peru e ao Chile. Alguns países europeus, como é o caso até de Portugal e da França, em alguns grupos de trabalho da Aliança Pacífico, fazem parte como membros observadores. Como observadores, exatamente, Portugal. É isso mesmo. E é algo que eu aconselho a termos atenção, de facto, porque são países com um potencial de crescimento interessante, com estabilidade. Eu não consigo explicar melhor o que é estabilidade, ou pelo menos para mim, a estabilidade governativa, quando nós olhamos para um país com estes problemas internos tremendos, não é? de raptos, de bombas, de problemas tão graves, e não deixa de ser uma democracia. Portanto, não há atropelos à democracia, a economia mantém-se a crescer, obviamente com altos e baixos. Claro. Um ponto muito importante da economia colombiana, e aqui um dado que parece impressionante se nós olharmos para os dados da Europa e de muitos países pelo mundo, a dívida. A dívida colombiana, em percentagem face ao PIB, estamos a falar de cerca de 50%. E hoje em dia aqui é uma notícia porque está tudo muito preocupado. Bem, nós também porque há cláusulas na Constituição que limitam, mas bem, 50%, e nós com mais de 100% de dívida, não é? E a pensar em investimentos e endividar-nos mais, nós, Europa em geral. E aqui estamos a falar de 50%, e depois ainda há outro fator, que é, em muitos países a dívida está dispersa, é adquirida por outros países, não é? Não sabemos quem é que tem a dívida, no caso de Portugal ou de outros países. Aqui na Colômbia, pode haver, obviamente, outros países que têm uma parte da dívida da Colômbia, mas a dívida da Colômbia está muito centralizada nas famílias colombianas. E de que forma? As famílias colombianas são as donas dos bancos colombianos. Nós estamos a falar de mais de 10 bancos comerciais colombianos, grandes. À escala é difícil de fazer um paralelismo com Portugal. Portanto, qualquer banco... Algo que eu falo, à exceção dos índices de desenvolvimento, estamos sempre a falar numa escala maior. E estes bancos são detidos por... Há um grupo que tem 5 bancos, por exemplo, 5 bancos comerciais. E é detido pela família, portanto, isto depois torna-se aqui um ciclo, que é... Estes colombianos acreditam no seu país, estão na prática a financiar o país. Obviamente que depois também, digo eu, devem ter uma palavra a dizer junto às instituições, porque obviamente são credores muito importantes. Portanto, também este raciocínio das desigualdades, não é? Isto é um modelo, mas e como fazer as coisas perfeitas? Eu não sei como fazer, não é? E neste momento em que vivemos o coronavírus, eu diria que quem conseguir ultrapassar a pobreza, não é? Fazer com que tanta gente não caia na pobreza, que os desempregados sejam apoiados e que as empresas sejam estimuladas, ganham um Nobel da Economia. António, deixa-me só fazer aqui um apontamento, precisamente por falaste no coronavírus. Nós temos aqui a primeira pergunta que nos foi feita pela Maria Inês Alves, foi precisamente o impacto que está a ter esta situação do coronavírus e as medidas que estão a ser tomadas relativamente à economia. Isto também para vos dizer que estamos aqui com várias pessoas a assistir. Já temos aqui comentários do Brasil e, entretanto, portanto, vês aí a concorrência está
Estás a seguir com atenção, António. Parceiros. Vizinhos. Exatamente. E depois tem aqui mais algumas perguntas, mas faço mais à frente. Marco, eu aqui, olha, portanto, coronavírus em termos de dados, até talvez seja interessante fazermos aqui um share screen para acompanharmos o site da Colômbia, que nos mostra ao vivo. Isto aproveito já para de algo a que sou particularmente sensível, que é, portanto, tecnologia e fontes credíveis de informação. Não entramos nos dias de hoje em que há tantas fake news, não há nada como irmos às fontes do Estado, e a tecnologia está aqui ao nosso dispor para analisarmos isto. Eventualmente de forma mais lenta do que aquilo que desejaríamos, mas cá está disponível. Estamos a falar de 10 mil casos, ainda um número inferior a 500 mortes. Algo que eu alertaria, e eu vou acompanhando, obviamente não sou nenhum especialista em saúde pública, tenho a felicidade da minha mulher ser médica, e nos falando aqui um pouco sobre isto, antes das implicações da economia, que é os testes. Estão a ser feitos 5 mil testes, 4 mil testes por dia, o que para um país com 50 milhões também pode ainda não transmitir resultados, não é, como estão a ser espelhados noutros países. Mas foram tomadas medidas bastante, eu diria que cedo, não é? Atempadamente. Aqui só, desculpa, Marco, para retirar a partilha da ecrã. Peço-vos só aqui um minuto. Nós temos aqui, se tiverem curiosidade, para consultar algumas das medidas tomadas, ações tomadas, alocações, que são feitas pelo Executivo colombiano. Em termos de alocações é algo muito curioso, que é um modelo também de comunicação diferente. Portanto, o Presidente, e praticamente todo, não mencionei isto, mas aqui vive-se um regime presidencial. O Presidente tem um poder executivo e depois tem um conjunto de ministros. Portanto, não há uma figura do Primeiro-Ministro. E o Presidente fala todos os dias ao país, pelo menos uma vez por dia, às 6 da tarde. Nós aqui ainda estamos de manhã, neste momento são 10h30 da manhã, onde serão anunciadas medidas, feita alguma reflexão, introduzidas aqui outros dados da Task Force. Marco, consegues-me aqui retirar, por favor, a partilha da ecrã? Isto já ficam com esta referência, coronaviruscolombia.gov.co. E aproveito também para recomendar, não sendo esta intervenção aqui da minha área profissional, mas aproveito porque realmente é de interesse para qualquer mercado, que consultem uma página que é o portugalexporta.pt, onde tem informação partilhada de mais de 30 países sobre as medidas que estão a ser tomadas no âmbito do coronavírus. E julgo que será interessante. Setores muito afetados, respondendo aqui à questão da Maria Inês. O turismo e a aviação, obviamente, como em todo o mundo. Também aqui para perceberem, a mobilidade na Colômbia, e viram há pouco o mapa da Colômbia, nós na Colômbia de carro só viajamos para fazer viagens de 2-3 horas, que é mesmo aqui ao lado. Qualquer viagem na Colômbia, se eu quero ir a uma cidade, seja em trabalho, seja pessoalmente, viaja-se de avião internamente. Há imensos voos, imensas frequências, imensos aeroportos internacionais ou apenas nacionais e foram extremamente afetados por essa situação. Tudo que tem a ver com mobilidade, a mobilidade está agora condicionada a 35% de frequência, de ocupação, sendo que nos períodos de pico, portanto, os períodos já estou com estas expressões espanholas, os períodos de maior procura, colocam 100%, por exemplo, do transporte massivo, dos autocarros, para que a população não esteja tão amontoada. Cultura, diversão, eventos, todos os bens de consumo não alimentares foram muito afetados e há um impacto em praticamente todas as atividades, sejam produtivas, comerciais, de serviços, desde que não essenciais à pandemia, foram muito afetadas. Pelo lado contrário, o e-commerce e serviços de delivery, portanto, serviços de entregas, têm crescido e são algo que eu vos queria falar. O e-commerce, para terem uma ideia, saíram agora uns dados, e aproveito para falar de outros países da região, teve uma penetração semanal de 300% na Colômbia. No México, 500%, no Brasil, 100%. Isto é um valor ligeiramente abaixo de 100%. Isto é impressionante. Portanto, do comércio eletrónico. Serviços de delivery. Tenho que vos falar de uma empresa que é o único unicórnio colombiano, que é Rappi, com 2 P's, depois que tiverem curiosidade de ir procurar. Portanto, cá também há Uber Eats, mas não tem expressão, façam uma Rappi. Nós aqui na Colômbia, felizmente, neste momento, conseguimos ter tudo sem sair de casa.
Portanto, eu a partir do momento em que pego numa app, consigo, desde supermercado, restaurantes ou qualquer outra coisa que eu tenha, consigo ter um serviço que me é fornecido de entrega aqui em casa. E eu acredito que vai ser algo que vai ser estimulado na Europa. Obviamente que também temos aqui alguns fatores decisivos para isto, que é o preço da mão de obra, não é? Do fator de trabalho, obviamente que é diferente cá, mas esta Rappi, para perceberem, esta Rappi captou no ano passado o mesmo investimento que alguns países, $1.000 milhões. Esta empresa, só esta empresa, que está presente aqui nos países grandes todos. E é um colosso impressionante. Em Medellín, fazendo o paralelismo com a inovação, começaram agora, durante o coronavírus, a testar a entrega feita por robôs. Em vez de serem pessoas de bicicleta ou de moto a entregar, robôs automatizados a fazerem as entregas em casa. Lá está. E isto não foi em 2050, nem em Silicon Valley, foi em Medellín, agora, há um mês atrás. Isso é a globalização a funcionar ao mais alto nível. Nem mais. Verdadeiramente. E o próprio investimento, lá está, os investidores que apostaram nesta Rappi colombiana são internacionais, são dos melhores investidores que qualquer startup portuguesa ou de outro país pode ter no mundo. E sabes que é a nossa convicção aqui na Europa, e em Portugal em particular, que esta crise pandémica obrigou, e de que maneira, a uma transformação mais rápida, ou uma transição mais rápida para o digital. O que significa que as soluções digitais vieram dar resposta a um conjunto de problemas, portanto o e-commerce, obviamente, o teletrabalho também, admito que aí na Colômbia também de igual forma, e portanto eu acho que esse é um destino que não vai ter volta para trás nos próximos anos. Sim, também acredito que não. Muitas das coisas que aconteceram vieram para ficar. Sem dúvida. Eu sou dessa opinião, em termos globais, que vai ser reforçada, inclusivamente. Não é? Esta crise afetou, mas vamos ser reforçados. E a pegar só, Paulo, continuando aqui só em termos de medidas, dar alguns exemplos da pergunta à Maria Inês, e já tomamos esse tema da parte global, que é, nós por vezes fazemos uma caracterização das políticas e da ideologia política face às medidas. E se eu vos disser, como vos mencionei, isto é um país de direita, se eu vos disser que eventualmente verdadeiramente ainda foram tomadas poucas medidas para empresas, mas muitas medidas de caráter social, as coisas parecem que não batem certo face aos estereótipos que nós temos na cabeça, ou não? Estamos a falar de mais de 4 milhões de crianças e jovens colombianos a quem o Estado colombiano desde o início está a assegurar uma refeição diária. Percebam isto, não é? O norte de Bogotá e as cidades estão todas estratificadas. Há zonas que são top em qualquer parte do mundo, portanto, bairros muito simpáticos, mas também há muita pobreza. E estamos a falar municípios também têm competências e têm receitas e capacidade de ação? Sim, o modelo das receitas, Paulo, e se calhar isto para o Paulo é particularmente sensível a este ponto, o que é que o Estado faz? Cria um fundo que tem um nome talvez não muito feliz, que chamaram-lhe FOME, que é o Fundo de Mitigação da Emergência, em que vai buscar recursos, inicialmente começa por ir buscar recursos ao Fundo de Estabilização do Petróleo, mas também fundos departamentais. Portanto, aqui os departamentos, vamos chamar-lhe aqui os municípios, não foram consultados e tiveram que ceder fundos para o país como um todo tratar este problema. Sendo que, por exemplo, agora a quarentena foi prolongada até dia 25 de maio, mas a reabertura económica já está a surgir e segunda-feira há mais atividades a serem reativadas e aqui os protocolos de biossegurança são aplicados pelas alcaldias, pelos municípios. Portanto, tem um papel importantíssimo em termos regionais e são quem conhece, o que acontece em Portugal é quem conhece as pessoas, quem conhece as instituições é quem está mais próximo. O modelo político que está em funcionamento nesta altura é um modelo altamente descentralizado ou ainda muito centralizado no poder do Estado Central? É centralizado, mas com uma componente forte de descentralização para a proximidade. É centralizado, obviamente, porque é o Governo Central que toma estas medidas, por decreto. Estamos com o estado de emergência a vigorar, ainda na Colômbia, até dia 30 de maio, mas depois é dado um papel muito forte aos municípios. E há aqui o caso, por exemplo, dos mais prudentes tem sido Bogotá, em que a Presidente da Câmara, por exemplo, antes da quarentena, porque entendeu que a quarentena já devia ter sido aplicada, e nós aqui entramos cedo em quarentena, as fronteiras foram fechadas rapidamente, o país antecipou-se face ao que estava a ver na Europa, obviamente. E este exemplo, para vermos a descentralização, até porque dentro da lei há formas depois de controlar e de não fazer as coisas de forma ilegal. O que é que a Presidente da Câmara de Bogotá faz? Cria um simulacro obrigatório. Portanto, ela não pode decretar uma quarentena, mas pode decretar um simulacro obrigatório de quarentena, em que as pessoas são obrigadas a ficar em casa, e assim começou a quarentena aqui em Bogotá.
antes do resto do país. Portanto, respondendo à pergunta, é um modelo misto, híbrido, vamos dizer assim. Outras medidas... Achei isso muito interessante, só um ponto de vista, achei muito interessante a tua apresentação quando falas de haver só um mandato, porque normalmente a evolução económica de um país nós associamos muito a uma estabilidade política, pelo menos dentro do partido. Os líderes, as pessoas podem não ser necessariamente sempre as mesmas, mas associamos a um partido X ter estado alguns anos no poder e com isso transformou um país. E aí é curioso haver essa rotação. Marco, mas há aí uma questão histórica que é preciso perceber. Quando a gente fala em liberais e conservadores, nós temos que voltar ao século XIX. Esses dois partidos, ou esses dois movimentos, nascem no século XIX e vão perdurar durante toda a história da Colômbia até aos tempos modernos. Há bocadinho dizia muito bem o António, que inclusive os movimentos eram tão fortes que deram aso a inclusive guerras civis, assassinatos e inclusive alguma luta e alguma violência política, se é que se pode chamar política. E, portanto, a certa altura havia duas fações dentro do mesmo país com caminhos muito alternativos. E é uma coisa que não podemos esquecer, que há bocadinho disse muito bem o António. Por exemplo, não tenho as dúvidas nenhumas que a Colômbia foi um dos países que em 2015, nas Nações Unidas, aprovou a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Um movimento que visava essencialmente diminuir as assimetrias, as desigualdades no mundo, inclusive nos seus próprios países e regiões. E o António acabou por dizer há bocadinho que quando nós olhamos para o PIB per capita da Colômbia, temos que ter atenção que ele não reflete propriamente um bem-estar generalizado, uma vez que ainda há fortes desigualdades, fortes assimetrias sociais e económicas dentro da Colômbia. Ora, isto acaba por estar tudo interligado. Depois não podemos esquecer que até há 15 anos atrás, nós quando falávamos na Europa, na Colômbia, estávamos sempre a falar na Colômbia em duas coisas. Conhecíamos a Colômbia pelo café e pelo narcotráfico. O cartel de Medellín, da época estávamos a falar de Medellín, Pablo Escobar era muito mais famoso que qualquer presidente da Colômbia. E, de um momento para o outro, nós assistimos a um caminho que deve ter 10, 15 anos, não tem mais do que isto, em que a Colômbia acaba por se tornar aquilo que toda a gente esperava, que era uma potência da região, e, acima de tudo, com uma estabilidade de crescimento económico, que depois também gera estabilidade política, entre aspas, porque o curioso da Colômbia é que, apesar de toda a confusão política e social, sempre conseguiu ter uma espécie de um respeito constitucional. Aliás, a Constituição é um documento muito importante para os colombianos. Agora, nós não podemos olhar para a Colômbia de hoje sem olhar para a história da Colômbia. Por exemplo, se eu lançar aqui uma nota, que alguns não saberão, outros saberão, o Panamá fazia parte integrante do território da Colômbia. Pois bem, os Estados Unidos, que são um parceiro fundamental, económico e até político da Colômbia, pagaram 25 milhões de dólares à época para que a Colômbia reconhecesse a independência do Panamá. Porquê? Por causa do Canal do Panamá, que era importantíssimo para a afirmação de grande potência comercial dos Estados Unidos. Ora, isto tudo, e o António que está aí sabe muito bem, está tudo interligado, tem tudo uma relação. E, portanto, nós não podemos olhar para a Colômbia de hoje sem percebermos o que aconteceu atrás. Sim, como em tudo, temos que saber a história. E, de facto, o Paulo fala no canal de Panamá. Eu tive também no Panamá à distância, tive a felicidade de visitar a infraestrutura e é realmente impressionante. Quando falei no Pacífico, para terem uma ideia, há navios que, ao virem para a Colômbia, vou dar um exemplo de exportação de frutas. As frutas não são desalfandegadas nos portos do Atlântico. A Colômbia tem uma particularidade, que é, tem banhada pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Atlântico no Mar do Caribe. E nós temos navios que vêm, e isto causa um custo de contexto da Colômbia, falo já de dois, é burocracia, são protecionistas e burocratas.
e a logística, porque é um país tão grande, as infraestruturas não estão muito desenvolvidas, e depois temos isto. Imaginem o que é um navio chegar, ter que atravessar o Canal de Panamá, que é pago, obviamente, e bem pago, e depois as mercadorias para circularem no país é complicado. E aqui é um modelo também, há muitas coisas boas e muitas coisas más, é um modelo em que as obras são feitas essencialmente, há pouco investimento público, o investimento público surge em parceria com o privado. São as APPs, que em português são as nossas conhecidas PPPs, que levam ao desenvolvimento da Colômbia. Pegando na expressão do Marco, isso de facto acontece quando há alguma estabilidade, mas se olharmos aqui para o vizinho da Venezuela, se calhar é o contrário. Portanto, a continuidade pode não assegurar desenvolvimento e precisamente o contrário, não é? Pode significar a recessão. No Brasil, nesta altura, a direita instalada no poder, que é diametralmente oposta à esquerda que está na Venezuela, também está a gerir bem os interesses da comunidade brasileira, mas é outra questão. Pois, claro. Aqui no caso da Colômbia, e lá está, é um dos factos que eu pergunto sempre a Portugal, mas quem é que sabe o nome do Presidente da República da Colômbia? Muitas vezes não se sabe, porque é uma pessoa muito mais moderada, não é? Portanto, pode partilhar algumas das ideologias, mas a postura tem sido muito mais moderada. E há alguma continuidade, Marco, porque lá está, como dizia, o Presidente Álvaro Uribe governa há alguns anos, teve um trabalho muito importante em termos económicos e mesmo de combate às Farc, coloca o seu Ministro da Defesa, ajuda a ser nomeado o seu Ministro da Defesa como sucessor, depois vira um bocadinho mais à esquerda, mas entretanto o Presidente muda agora novamente e o Presidente Ivan Duque está completamente alinhado, é do partido, está completamente alinhado com o Presidente Uribe, portanto acaba por haver aqui alguma continuidade. São mandatos 4 ou 5 anos agora? 4 anos. Confirmar, mesmo do Presidente, 4 anos. E portanto isto agora é aplicado em tudo. Antes não era aplicado nos mandatos presidenciais e agora é aplicado em qualquer eleição. Só retomando, desculpa, não me perder aqui em termos de medidas, outras medidas que me parecem interessantes. A devolução do IVA a famílias colombianas carenciadas. Portanto, o Estado optou por devolver, foi feito um cálculo. Pode não ser muito, mas obviamente que ajuda estas famílias a terem uma devolução. Portanto, nesta prática é mesmo uma injeção, é liquidez dada às famílias mais carenciadas de uma parcela correspondente ao IVA. Relevante também a contribuição solidária dos funcionários públicos e subcontratados do Estado. Portanto, não só funcionários da administração pública, mas também funcionários que têm contratos com o Estado. E aqui para perceberem, eu disse-vos, o salário mínimo é muito baixo. As pessoas, portanto, operacionais são mal pagos, o custo do trabalho realmente é muito reduzido, mas quando nós falamos de cargos intermédios e cargos de topo, a remuneração é muito superior àquela que se vive em Portugal. E aqui foi criada uma regra para pessoas, eu dou-vos aqui um exemplo, portanto, isto começa uma tabela progressiva, mas para verem, lá está, quem é que diria? Direita, não é? Estereótipos, e quem é que diria que isto é assim? É uma tabela progressiva a partir dos 2.000 e qualquer coisa euros, é feita uma contribuição obrigatória para ajudar o Estado a ajudar, faça a redundância, as famílias mais carenciadas e os estratos mais vulneráveis, que têm tido várias medidas de isenções de serviços públicos e outras. O IVA nos produtos médicos, vimos agora também em Portugal, foi reduzido. Aqui, no mês passado, foi eliminado o IVA para os produtos médicos que servem para combater a pandemia. O pico e género é uma medida engraçada, que está a ser tomada em termos regionais, Paulo, lá está, é uma daquelas medidas que são as alcaldias a coordenar, que é, nós estamos em quarentena, mas quando vamos, seja ao banco fazer um movimento, seja ao supermercado, por exemplo, para abastecimento, obviamente que isto tem que ser tudo justificado, nos dias ímpares vão os homens, nos dias pares vão as senhoras. Isto é uma medida que é equiparável ao que já acontece pelo trânsito. Eu, como vos disse, isto é uma cidade de 10 milhões de pessoas. Um trânsito caótico, mas esta e todas, São Paulo, Cidade do México, todas. E, portanto, há uma medida que é aplicada todos os dias, também por efeitos de poluição. Eu acho que esta vai ser outra das implicações do pós-Covid, que é o pico e placa, que não é por género, não é homens, senhoras, é pela matrícula, pelo último número da matrícula. Nós, durante X horas, as pessoas circulam estes, durante outras horas circulam aqueles. Isto parecem modelos interessantes que são aplicados no continente americano e que também podiam ser, replicados. Já para não falar das ruas, em que é muito fácil nós orientarmos, porque aqui as ruas não têm nomes, portanto é fácil nós orientarmos, têm números. Mas as pessoas obedecem essas regras?
Pá, as multas são pesadas. Salvo erro, no Brasil ou em São Paulo é também assim, não é? Há mais, claro. E tem que ser, porque senão mesmo assim, não é? O trânsito pode ser caótico, portanto, durante períodos do dia isto tem mesmo que ser. Agora, o que é que nós ainda vemos aqui? Também, eu quero-vos mostrar o sofisticado, e em termos de hotéis, restaurantes, de tecnologia, temos o caso daqueles robôs da Rappi, coisas que nós ainda não vemos em Portugal, por exemplo. Só, obviamente que há muita coisa sofisticada, mas depois nós temos níveis de desenvolvimento muito diferentes. Vamos dar um exemplo. Há uns anos atrás, são verdadeiramente carroças, vamos usar esta expressão. Eram movimentadas por cavalos e burros para transportar lixo. E proibiram a circulação dos animais. Hoje, o que é que nós vemos hoje? Vemos um Porsche a passar e a seguir vai uma pessoa a puxar a carroça. É um reciclador. Portanto, isto é evolução ou é retrocesso? Não vos sei dizer, não é? Portanto, lá está, foram defendidos os interesses dos animais, mas hoje são pessoas a ocupar o lugar dos animais e são os chamados recicladores. Com este desfazamento que vos disse, vêem-se muitos Porsches, percebem? Faço aqui a publicidade e o exemplo, só para perceberem como é que funciona a sociedade. E ainda é muito assim. Podemos pensar cada vez menos, mas ainda é. Uma coisa interessante que valia a pena também falarmos, como é que tem sido a relação da Colômbia com a Venezuela no que diz respeito aos migrantes? Tenho aqui, só já agora, tenho aqui exatamente essa pergunta para sublinhar aqui da Joana Moura, que estava-nos aqui a dar os parabéns pela iniciativa, e estava precisamente a perguntar qual era o impacto da ajuda que a Colômbia deu aos migrantes venezuelanos, qual é o impacto que isso está a ter no dia-a-dia e na economia colombiana. É um impacto forte, ainda muito difícil de medir, como muitas coisas na Colômbia. Atenção, eu falo de uma riqueza interessante, riqueza produzida, mas nós estamos sempre a falar de uma informalidade de cerca de 50%, portanto ainda podíamos acrescentar mais. A informalidade é muito forte. De adiantar um número em termos de venezuelanos? De venezuelanos que terão vindo nos últimos 2-3 anos para a Colômbia? Já se falava de um número superior a 2 milhões. 2 milhões. Portanto, reparem o que é esta pressão, não é? Superior de entrarem 2 milhões de pessoas e a grande maioria numa situação de pobreza. Obviamente também há venezuelanos empresários e que têm boas condições, mas a grande maioria vêem-se muitos... E isto é algo que era impensável há muitos anos atrás, em que saíam colombianos para ir trabalhar para a Venezuela. Não o contrário. Portanto, vejam a evolução e o retrocesso dos países. E hoje vemos muitos venezuelanos em qualquer semáforo na rua, vemos nas principais cidades colombianas, já para não falar em alguns locais onde estão concentrados, na rua a pedir, é uma situação dramática. Têm saído alguns venezuelanos, por exemplo, de Cali, já saíram alguns autocarros, eu não sei dizer o nome, mas notícias em que saíram alguns autocarros com venezuelanos a voltarem à Venezuela, pessoas que vieram sem nada e estão a voltar sem nada. E são situações muito complicadas. O presidente da República da Colômbia, esta semana, precisamente, faz uma declaração a alertar a comunidade internacional. De facto, este é o maior problema migratório que o continente viveu. E se há grandes mobilizações de fundos para outros problemas, pede-se também aqui que a Colômbia seja ajudada, porque a Colômbia não tem condições, lá está. Tem também tantos colombianos em situações de pobreza económica e de extrema pobreza, que depois, com esta pressão ainda vinda de fora, a Colômbia quer ajudar, mas obviamente que vai precisar de apoio internacional. E aqui o papel das multilaterais parece-me muito importante. Há uma tendência nestes períodos de crise, e eu não estou aqui para defender ninguém, mas há uma tendência para se criticarem as multilaterais. Multilaterais, estamos a falar, seja um Banco Mundial, um Banco Africano de Desenvolvimento, um BID aqui na região. Tudo bem que podem ser instituições pesadas, mas são instituições que fazem um trabalho, o World Food Program, em português o Programa Alimentar Mundial, dá refeições a muitas pessoas no mundo que sem essa ajuda não tinham uma refeição por dia, uma refeição equilibrada, portanto, aqui de acordo com o conceito de segurança alimentar. E esta entreajuda, eu quando o Paulo me faz aquela pergunta do global, eu até já penso aqui em tendências e mais na área económica em que eu trabalho e empresarial, mas de facto mesmo em termos sociais, nós se não estivermos juntos e se não apoiarmos estas multilaterais, não é? Estas OMS, Nações Unidas, cada um por si, estamos todos perdidos. Portanto, e se falarmos em termos económicos também, é muito giro o pensarmos naquela questão aí vamos dar aqui um exemplo do compro português. Sou muito a favor do compro português. Agora, sou completamente contra, assusta-me, preocupa-me. Não compre isto deste país.
Não compre desta região, que é em Portugal e nas redes sociais se vê muito. Isto é, para além pronto, podemos dar aqui várias designações, não é? Que não são muito simpáticas e algumas até são muito negativas, mas não é nada inteligente. Pelo contrário, para não usar palavras agradáveis, mas pelo contrário, porque se fizerem isto connosco, nós somos um país que vive do exterior desde o tempo dos navegadores. Claro. Portanto, e se fizessem isso connosco, que são uns 10 milhões de portugueses, então fechava-se o turismo, só trabalhamos com turistas portugueses. Claro. E todas essas áreas, portanto, nós temos que ser muito conscientes e não dizer as coisas só por... Uma coisa é ser patriótico. Agora, nacionalismos, tenho muito receio e preocupa-me muito. Mas antes de entrarmos nessa temática, que é uma temática muitíssimo importante para a nossa discussão de hoje, só 2 notas. Há empresas portuguesas que estão a investir fortemente na Colômbia. Eu estou-me a lembrar, pelo menos, da Jerónimo Martins, do grupo da Jerónimo Martins e mesmo da Mota-Engil. Essas notícias que nos chegam a Portugal são notícias de sucesso. Esse sucesso é real. De facto, o país tem enorme potencial de investimento para as empresas europeias e portuguesas, ou é preciso ter cautela e algum cuidado nessas nossas ambições? As duas coisas, Paulo. Portanto, as duas complementam-se. É um país com oportunidades, obviamente, muito grande, com um consumo interno interessante, onde é possível ter vários negócios. Para terem uma ideia, nós temos cerca de 50 empresas com o que nós designamos o IDPE, Investimento Direto Português no Estrangeiro. Empresas com capital português. Sejam capital português, o que nós chamamos puro, que é Jerónimo Martins Portugal participa na Jerónimo Martins Colômbia, ou em nome particular, pessoas que vieram para cá, transferiram o seu capital e criaram uma empresa. A Jerónimo Martins tem as tendas Zara. Para terem uma noção, estamos a falar de mais de 600 lojas que já têm implementadas no país. É um projeto de investimento grande, o maior projeto de investimento, indiscutivelmente, de Portugal na Colômbia. Ainda está a dar os primeiros passos, portanto, isto são feitos para um negócio há muitos anos, ainda está a entrar no mercado, está a entrar bem. É um posicionamento bastante diferente do Pingo Doce, mas está a entrar bem no mercado e como essa outras empresas. Agora, de facto, e sendo uma PME ou um microempresário, nós já vemos alguns dados, por exemplo, a dependência que empresas portuguesas têm de exportações para um mercado. Isto é um bocadinho assustador. Então, quando é dependência, só exportam para um mercado, para um cliente, reparem na situação em que nós ficamos. Se este cliente fecha, deixamos de exportar. O que é que eu vos diria? A Colômbia pode haver casos em que seja o primeiro mercado de exportação, mas eu diria, tendencialmente não será. Um exemplo um bocadinho a brincar que vos dou, que é o Brasil é tão protecionista que se uma empresa já estiver habituada a trabalhar para o Brasil, eu digo-vos que aqui para a Colômbia vai ser relativamente mais fácil. Porque, obviamente, olha, formas de internacionalização, Paulo, e esta área, nada é a minha área de trabalho, e os entry modes, estamos a falar de ou investimento direto, tem corrido bem, o caso da Jerónimo Martins, que exige capital e envolvimento, ou, por exemplo, o distribuidor é essencial. É essencial, mesmo em empresas que nós temos cá de software, reparem uma área tecnológica, entram no mercado, abrem o seu escritório, mas precisam de distribuidores para trabalhar um mercado desta dimensão. Portanto, a entrada via distribuidor é sem dúvida uma das boas soluções. Exportação, nós temos várias empresas exportadoras para a Colômbia, eu diria que ainda poucas face à dimensão e ao potencial do mercado, mas isto são mercados de relacionamento, todos estes mercados, é muito diferente de fazer negócios na Europa. Portanto, as pessoas trabalham em e-mail, mas ninguém vai vender nada por e-mail. Portanto, tem que se meter num avião, tem que cá vir, também para isso que estamos nós para ajudar, e fazer uma abordagem e criar uma relação. Isto são mercados de relacionamento. Vocês vão ver os colombianos, fora aquele estigma que há, os colombianos são pessoas super amáveis, é música, é mesmo uma expressão que eles usam de muito amável. Há situações em que nós estamos, portanto, a ser cortejados para tomar um café, há lá ordem para servi-lo, percebem? São realmente pessoas muito educadas e muito amáveis, mas depois também têm alguma dificuldade a dizer que não. Portanto, uma pessoa que está a tentar fazer um negócio com e-mail pode ter um produto fantástico, mas tem que haver um follow-up, um seguimento. É essencial para se conseguir fazer negócios cá. E como é que eles veem... Santos, força, continua, termina. É só um ponto atrás, porque está-se agora a começar a falar nisto da Europa. Ideologias políticas à parte. E eu confesso-vos que eu não sei o termo em português, mas penso que será um rendimento básico e incondicional. E se está agora a falar isso em Portugal, compreendem, eu todos os dias, eu sou um consumidor de notícias de Portugal e do mundo, gosto, até aqui muitas vezes sou criticado cá em casa, mas acho que é importante. Falou-se pouco disto, mas tivemos o caso dos Estados Unidos, e concordo-se ou não com determinadas figuras, em que também não se pode muitas vezes confundir os líderes com a população, obviamente, Claro. E catalogar, mas tivemos cheques enviados, assinados pelo presidente dos Estados Unidos,
para famílias que tinham um rendimento, julgo eu, que inferior a 75 mil dólares. Este rendimento, que diria eu, tem tudo para ser defendido por pessoas que se identifiquem mais com uma esquerda, não é? E que está agora a ser falado na Europa, julgo eu que até inclusivamente em Portugal, independentemente dos nomes. Isto não é mais do que isso, portanto, não podemos não lhe dar este nome, mas estão a ser enviados cheques para casa de pessoas que por terem e um rendimento, então se isto fosse em Portugal era espetacular porque cobria mais de metade da população portuguesa. Mas isto depois, claro que tem que ser aplicado com limites em cada país. Mas de ser dado um rendimento às pessoas, isto é algo que se pode falar e que eu acredito que se vai falar nos próximos tempos, independentemente, mais uma vez, não me agrada muito esta questão do catalogar, seja pelo líder, seja pela ideologia política, porque vemos tudo, e esta situação de pandemia também nos demonstra muito isso, acho eu. Entramos na parte global, Paulo, mais questões. Entramos, e essa parte que neste momento, além da questão de saúde pública, que é prioritária, é para essa que nós temos que nos focar essencialmente nesta altura. Não podemos deixar de esquecer a economia, porque sem a economia não há dinheiro para pagar a saúde pública, não é? E as coisas são claras como é. E as dívidas vão aumentar e vão-se pagar um dia. Exatamente. E essa é que é a questão. Como é que tu vês, por exemplo, neste momento, esta desconfiança que há bocadinho, de alguma maneira, tu, ao de leve, tocastes, de alguns países acharem que outros países têm mais responsabilidade ou mais culpa pela propagação do vírus e, portanto, têm aqui alguma dificuldade de sentarem a uma mesa que assim devia ser e tentar encontrar uma solução global para um problema que é realmente global. Nós estamos num momento da nossa vida em que, por muito que nos custe, isto não é uma guerra propriamente dita, não temos destruição da cadeia produtiva nem das infraestruturas, mas temos aqui uma quebra nas cadeias de consumo, não é? E quando falamos em mercados globais, como por exemplo o turismo, que falavas aí muito bem, os aviões estando no chão, nos aeroportos, não estão a voar, não estão a transportar pessoas. E mesmo quando chegar a hora de poderem voltar a voar, não vamos saber se vamos ter passageiros para entrarem nos aviões, porque também se quebrou aqui a confiança, não é? Como é que tu analisas, assim muito ao de leve, esta problemática? Sim. Eu diria, portanto, essa questão em duas componentes. De liderança, eu diria que mesmo aqueles líderes que não quiserem reconhecer a importância da globalidade, da nossa interdependência, vão ser aconselhados, porque obviamente têm o seu staff e têm pessoas sensatas e vão acabar mais tarde ou mais cedo por perceber todos os países. E se nós pensarmos naquele em que todos agora estamos a pensar, não é? Entre Estados Unidos e China, por exemplo, até aí se nota uma interdependência muito grande. Algo diferente. É estranho porque a China ainda é o maior detentor de dívida pública soberana americana, não é? Por exemplo, eu estava a pensar precisamente nesse ponto, mas haverá muitos mais, mesmo em termos comerciais. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. E há algum alinhamento político? Não. É? A China é o parceiro número 1 comercial do Brasil. Por exemplo. Sim, muitas vezes vemos um desfazamento entre o discurso ideológico dos líderes e depois, na prática, os euros continuam a correr, os dólares. O pragmatismo dos mercados. Exatamente. Uns políticos, não é? Isso dava outra conversa, não é? O que é que eu vejo também, Paulo, e essa questão dos aviões é muito interessante. Há algumas alterações de paradigma. De facto, provavelmente as pessoas vão estar mais preocupadas em viajar. Há um ponto muito importante, e eu diria todos estes pontos também justificavam outra conversa, e depois até agir, se quiserem, há vários, não eu, mas conheço especialistas de todas estas áreas, em que são áreas em que eu vou procurando informar-me e me interessam bastante, desde a mobilidade, smart cities, sistemas de pagamentos, a logística, vai sofrer uma alteração enorme, e temos falado disso da reindustrialização europeia, mas à parte de reindustrializar, não é? De melhorarmos a nossa indústria, porque percebemos que tínhamos uma grande dependência de matérias-primas do Oriente, por exemplo, a questão do conceitos do nearshore, a logística, como é que vai ser organizada, nós temos que ter, portanto, uma proximidade, temos que ser eficientes, não é? Olhar para outsourcing ou não, mas temos que conseguir assegurar, se calhar hoje mais empresas trabalhariam sendo menos eficientes, mas tendo a logística trabalhada de outra forma, em que não teriam estas falhas nos fornecimentos, por exemplo. Isto é uma alteração que vai ser, parece evidente.
Na mobilidade também, e nomeadamente em termos de utilização da tecnologia. Não vai demorar muito para nós deixarmos de trabalhar com dinheiro, eu acredito efetivamente nisso. Se repararmos em Portugal, o meio de pagamento que mais tem crescido é o MBWay, que há uns anos atrás seria, digo eu, não é? Não acredito aí. Parece que os EICAs andam muito atentos, não é? Isto é o lado bom e o lado mau da evolução, não é? Eu falo já aqui em termos também de geolocalização e imensas vantagens que pode trazer. E eu acredito num futuro em que vamos estar a utilizar uma aplicação, vamos olhar aqui para isto e não acredito, oxalá eu consiga viver, não é? Mas acredito que não vai ser daqui a 100 anos, vai ser daqui a muito menos tempo, em que nós estamos a comprar um ticket, compramos um ticket de avião pelo smartphone, chegamos aí ao aeroporto Sá Carneiro, e optamos, bem, vou de metro ou chamo aqui um táxi pelo smartphone, sem tocar numa única moeda ou uma única nota, entro, fiz esse pagamento todo e estou a fazer o caminho sem receber uma única, e este é o futuro que eu gostava de ter, que é, eu cedo algo da minha privacidade em termos de geolocalização, e que é um tema muito preocupante, e é um tema em que tem várias variáveis, obviamente aqui estou a dar a minha opinião, e eu cedo algo da minha geolocalização para não receber spam nenhum, e quando eu estou no transporte a ir para aquele sítio que me dirijo, recebo uma mensagem daquela loja em que sabem efetivamente que eu gosto daquele produto com 35% de desconto, em que eu posso passar lá ou não, portanto não estou a ser incomodado com spam de coisas que eu não gosto, a tecnologia já me conhece e eu estou a fazer a minha vida normalmente e a informação é partilhada de uma forma encriptada, mas obviamente que isto também é fácil pensar, não sou da área, não gostava muito de ser e de conseguir programar e esta área toda, mas eu acredito neste futuro. Turismo. E essa loja até vai dizer se tem peças de roupa que tu também. Porque hoje é possível, é possível, já existe tecnologia. Sim, fazer, claro. Espelho, sem vestir a roupa e ele dizer, colocar-te a imagem da peça vestida. Conceitos como a realidade aumentada e a realidade virtual, há uns anos atrás, eram algo totalmente inovador. Nós hoje já utilizamos coisas pequeninas nas redes sociais a brincar com aqueles efeitos. E parece-me lógico. O Sr. Lopes, um amigo, vai agora aí um abraço para ele, de uma agência de viagens exemplar no Castelo da Meia, daqui a uns anos, que já tem tecnologia com tablets e isso, daqui a uns anos vai ter uns óculos, e não vai ser muitos anos, em que nós estamos a pensar, bem, mas vamos a Aruba, vamos ver as muralhas da China, vamos aqui ou vamos ali. E vamos experimentar isso antes de comprar a viagem, mas não tenham dúvidas. E isto aproxima-nos, portanto, e cria-nos, agora aqui, as coisas vão demorar, tem que haver uma aposta. As tendências são muito importantes, e estas de sistemas de pagamento, o Smart Money, a CIBS é uma bela empresa portuguesa que há muitos anos até em África que trabalha soluções de mobile money. Isto tem que ser trabalhado, são projetos pilotos, mas vão ser tecnologias que todos nós vamos utilizar. As tendências são importantes, mas a qualidade vai ser sempre essencial. E aqui também é algo que acho que todos reconhecemos, que não falta qualidade a Portugal, portanto nós temos tudo para aproveitar e para estar... É verdade o que estás a dizer, mas se há uma guerra que a gente sente que existe, que é uma guerra tecnológica entre os Estados Unidos e a China, é a guerra dos dados. E daí a guerra da Huawei com a Apple. Portanto, significa que os Estados ou as grandes potências querem dominar os dados por algum motivo. E não é só por motivos de segurança, como a gente sabe, não é? E há uma coisa que também te devo dizer. Sim, isso é complicado. A tecnologia é sempre boa quando acrescenta bem-estar ao homem. Agora, nós não queremos uma tecnologia que provoque a desumanização do homem. E, portanto, isto é um conflito de interesses, às vezes, que não é bem dirimido. Mas voltando um bocadinho à questão económica, porque eu gostava de perceber melhor, e se calhar também os nossos companheiros aqui, de perceber uma coisa melhor. Como é que a Colômbia olha para esta questão económica que neste momento assola o mundo? Porque nós aqui do lado da Europa, a ideia que nós temos, até porque países como a Itália, a França e a própria Espanha foram muito massacradas, quer do ponto de vista da saúde, não só, mas muito também do ponto de vista económico. Por exemplo, a certa altura o FMI estimava que cada mês de confinamento na França valia um decréscimo de 3% do PIB francês, não é? O que significa que nós podíamos chegar ao final do ano de 2020, com um decréscimo de 10, 12, 13% em alguns dos países do PIB previsto. E com taxas de desemprego, eventualmente,
Em Portugal, que anda nos 6%, há quem diga que no final do ano ou em fevereiro do próximo ano pode chegar aos 13%, 14%. Como é que aí na Colômbia vocês veem essa realidade? Certo. Bom, aqui vamos perceber. Há projeções que neste momento foram apresentadas pelo FMI, pelo Banco Mundial, ainda parecem muito simpáticas. Eu vou partilhar aqui. Tive uma reunião há cerca de 7 dias, participei numa reunião, numa webcall, com o diretor do Banco Mundial para a Colômbia, em que ele dizia, bem, tenho pena, mas a nossa previsão que eu apresentei na semana passada já está ultrapassada. E isto é uma realidade que vamos viver até se conseguir controlar pelo menos este problema ou ter uma noção de quando é que ele estará para terminar. Vamos ter recessão económica. Este país não tinha uma recessão económica há praticamente 2 décadas. Vamos ter recessão económica, é certo. Dados de desemprego, ninguém se atreve a falar no desemprego. E aqui é impressionante. Portanto, eu digo-vos, em fevereiro, pré-Covid, não é? Ainda não tínhamos aqui a Covid-19, e o desemprego estava em 12%, 12,2%. Portanto, reparem que valores é que isto pode atingir. Claro, depois temos também o fator da informalidade, que por um lado pode ser simpática, pensarmos, não estão desempregados, estão na economia informal, só que a economia informal parou e essas pessoas, se o Estado não as apoia, como aqui felizmente até está a conseguir apoiar algumas e vai tentar apoiar mais, não têm um meio de subsistência. Portanto, vamos falar de valores dramáticos. Isso não tenho dúvidas, de desemprego, de pobreza. Portanto, os dados da pobreza económica e a pobreza extrema já são elevados na Colômbia, como vos dizia, também vão aumentar. E a mim também me preocupa, obviamente, a questão da instabilidade social, porque claro, nós pensarmos, seja as pessoas, não é, querem alimentar a sua família. Eu tenho um filho, não é, nós temos, não é, até onde é que as pessoas chegarão não tendo uma fonte de rendimento para não deixarem a família morrer à fome. E depois temos aqui um problema, que é um problema também que vale a pena nós partilharmos com os nossos amigos, que tem a ver com o seguinte: nós, quando começou, digamos assim, esta crise, achámos que em 4 meses as coisas estariam mais ou menos resolvidas. Depois começamos a perceber que as coisas só poderiam estar resolvidas quando houvesse um medicamento que de facto fosse muito eficaz e quando houvesse uma vacina para termos uma eficácia total. Ora, as previsões, nesta altura que temos mais fiáveis, dizem que podemos ter uma vacina em meados do próximo ano. O que significa que nós vamos ter que fazer um caminho até abril, maio do próximo ano, que é um caminho naturalmente de defesa da saúde pública, obviamente. Temos de ter os nossos hospitais preparados para crises mais agudas e temos que ter a nossa população a fazer um conjunto de coisas que não fazia no passado, nem nunca tinha-lhes passado pela cabeça. Nós chegávamos ao Japão ou chegávamos à China e víamos pessoas de máscara. E achávamos que eles eram pequenininhos, não é? Mas aqui na Europa, ninguém andava de máscara. Hoje, aqui é curioso que as pessoas já tinham esse hábito. Também achei extraordinário na América do Sul. Eu já tinha vivido, como tinha dito, no Peru e conheço outros países, e nunca tinha visto isto. Aqui as pessoas, quando ficam doentes, ou quando ficavam, agora é geral, mas usavam máscara. Portanto, a pessoa, como está doente, para não contagiar os outros, tinha essa preocupação e andava na rua de máscara, que é algo impressionante para nós. De facto, em Portugal não se vê ninguém de máscara, claro. E depois tenho a sensação de que as regras de confinamento e distanciamento social estão a ser aplicadas praticamente em todos os países. Ou seja, a distância dos 2 metros, o uso da máscara, o lavar as mãos com frequência, o reduzir o espaço, por exemplo, de restauração. Por exemplo, para dar um exemplo, as últimas normas que a DGS ontem apresentou dão a entender que um restaurante normal vai ter que ter condições para trabalhar com 1/3 da sua lotação. Sim. Cria dificuldades. Enquanto conseguir. Obviamente. Sim, eu acho que esse distanciamento físico, social, acho que vai acontecer, mas também, felizmente, lá está. É que a outra parte boa das tecnologias que também as tecnologias nos aproximaram. Não é? Quem diria que estávamos agora aqui a fazer esta conversa desta forma, nos aproximaram em termos digitais. Isso são problemas, esses constrangimentos, obviamente, que vai sempre privilegiar a saúde primeiro, não é? Portanto, vai-se acabar por privilegiar a saúde,
e tem que se tomar essas medidas, mas isso, os impactos económicos, e esse exemplo da restauração é daquilo que eu tenho ouvido, é impressionante. Isto depois também vai da sensibilidade, Paulo. Eu aqui, faz parte do meu trabalho, falo com as empresas todos os dias, sejam de cá, sejam portugueses, todos os dias. E por dizer algo que me tem impressionado, que é, não tenho visto assim tanto descontentamento, depende depois das áreas de atividade, obviamente, mas tanto descontentamento, digo eu, porque também as pessoas vão percebendo que há medidas que são medidas necessárias. Não é? Portanto, acontece um pouco isto. Obviamente que depois há várias perspectivas. Há quem ainda continue a ignorar isto. Acho que aí já são poucas pessoas. Não é? A desvalorizar a pandemia. E depois há quem tenha a perspectiva de, muito bem, vamos ter que abdicar alguma coisa e lá está a tentar olhar para aquela imunidade de grupo, tentar minimizar o impacto económico, não é? E a taxa de mortalidade das empresas. Tem que chegar aqui a um equilíbrio que permita ter as pessoas a trabalhar, porque obviamente se a empresa, lá está, ou se me limitam o meu negócio, se fosse um negócio de restauração ou algo do género, convinha haver um subsídio que compensasse isso, não é? Não existindo, este ponto de equilíbrio é que é muito complicado. E depois há isentos de impostos. Olha, o Paulo que tem funções governativas. Então, vamos isentar todas as empresas do município de pagar impostos. Se fazemos isso, ficamos sem margem, depois aí é muito fácil dizer, mas depois então, o que é que a Câmara Municipal, como é que a Câmara consegue ajudar? Não consegue. É verdade, isso. O que disseste é totalmente verdade, mas, por exemplo, quero dizer que uma das medidas que a Câmara Municipal da Maia, por exemplo, tomou no que diz respeito às microempresas, foi que este ano as empresas com volume de negócios inferior a 150 mil euros estão isentas de pagamento de derrama, que é um imposto municipal sobre o lucro tributável das empresas. Porquê? Porque é a convicção dos nossos especialistas que são as microempresas e o comércio local, designadamente, que vai passar mais dificuldades. Para não falar de setores específicos, como o setor do turismo, que em Portugal levava para aí 12% do PIB, não é? Nos últimos anos. Sim, sim. E tem implicações na Maia pelo aeroporto, imagino eu, não? Claro, imensas dificuldades. Os 13 milhões de passageiros que passaram pelo aeroporto internacional Sá Carneiro em 2019, seguramente não vamos ter esse número nem de perto em 2020. E, portanto, a economia local e do país vai naturalmente ser afetada por tudo isto. Mas uma última nota que ainda gostava de deixar sobre esta matéria é que tu na Colômbia hoje, de alguma maneira, estás integrado nesse ecossistema e já quase consegues olhar para a realidade influenciado por esse ambiente. Da mesma maneira que eu e o Marco, estando aqui em Portugal, estamos muito focados e muito integrados naquilo que é este ecossistema da União Europeia. Como tu saberás, do que mais se fala aqui em Portugal e na Europa é de um plano de ajuda económica e financeira da União Europeia aos seus Estados-membros, e designadamente que ajude os países mais afetados por esta crise da pandemia a recuperar outra vez a sua prosperidade económica, se é que se pode falar assim. Sim. Na Colômbia, seguramente que as empresas colombianas não podem estar à espera de uma ajuda da União Europeia, nem sequer da Aliança Pacífico, certo? E eventualmente estarão à espera que o FMI faça alguma coisa. Isso que o Paulo está a dizer é interessantíssimo para as pessoas que nos ouvem, nomeadamente empresários ou outras pessoas em Portugal, perceberem a importância de uma União Europeia. Não é? Porque isto é muito giro a ver estes movimentos. Mas eu também diria que em Portugal até podemos ser, em muitos casos, regionalistas, mas não somos, nem seremos separatistas, não é? E olhamos aqui para a União Europeia com a importância que ela tem. Cá não há. Claro, é o que Paulo diz. Ou seja, como é que um governante da Colômbia um reforço, por exemplo, olha para esta crise? Já deu resposta nessa pergunta, não é? O Paulo teve a estudar aqui a região melhor do que eu. É FMI, está aí um ótimo exemplo, já foi reforçado. Semana passada, anunciado o reforço do financiamento do FMI à Colômbia. Lá está, aí o primeiro, o Fundo Monetário Internacional. E outros apoios, obviamente. Depois também poderá haver outro tipo de incentivos, mas que são sempre diferentes, não são apoiados por uma união, não são um pacote financeiro dessa expressão, e é daí também ser tão difícil lidar com esta situação. E daí eu estava a dar esse exemplo da Câmara, porque no outro dia consigo-me pôr do outro lado e perceber que é muito difícil, porque se nós procuramos, nós temos que aliviar
o pagamento de impostos, por exemplo, que são receitas importantes para nós conseguirmos fazer coisas. Portanto, isto é um trade-off muito, muito importante. Daí eu dizer, Paulo, tenho mesmo esta convicção, que é, se nós tivermos algum grande economista no mundo que neste momento consiga encontrar este ponto de equilíbrio, é o Nobel da Economia. Claro. Eu vejo assim, não é? Porque é tão difícil. Numa conversa informal que estávamos a ter, eu perguntava-te se vamos continuar a ter globalização, porque há muitos Estados, muitos países e muitos movimentos políticos dentro do país da União Europeia que acham que nós devemos ser mais protecionistas e começar a pensar mais na nossa indústria nacional e possivelmente fazer regressar algumas empresas que estão deslocalizadas para outras geografias a produzirem dentro da Europa. E tu dizias, bom, isto não é bem assim, porque efetivamente a globalização vai continuar e eventualmente em modelos diferentes ou com modelos diferentes. Quando tu me dizias isso, o que é que tu pretendias efetivamente dizer? Paulo, eu acredito nisso, até porque acho que já estamos a viver essa realidade com o combate ao coronavírus. Se por um lado ele surge e é espalhado pelo mundo, não é? E sofre esta repercussão pela ligação que todos temos, é? Pela globalização, porque de facto, se calhar, há muitos anos atrás, primeiro não haveria tanta informação, mas agora, exatamente, agora as viagens, não é? E os aeroportos, impressionante, o movimento de voos. Se virmos em mapas, há várias aplicações. Aqui, por exemplo, no caso da região americana, o espaço aéreo é impressionante, impressionante. Nós aqui, estou-vos a dar o caso da Colômbia, que não é o maior país da região, nem tem uma dimensão como a dos Estados Unidos, e nós temos voos, para cada cidade temos voos a sair de 20 em 20 minutos. Percebem? Isto é como o metro, aí, não é? Portanto, é a velocidade com que surge, e aí vamos olhar e pensar, pois, mau, que chatice, não é? Se não tivéssemos todos ligados, isto não acontecia. De facto, se fôssemos fechados. E depois a informação. Nós temos o exemplo, não é? São muito poucos os países no mundo, e eu vi isto na semana passada, eram, julgo eu, 9, mas haverá um país no mundo, que nem é preciso dizer o nome, que não tem nenhum caso de coronavírus, não é? Portanto, e não sabemos se é só porque é fechado ou é porque é fechado e porque não há imprensa. Portanto, e agora o que acontece é, nós hoje em dia, neste mundo global, já está a ser, de onde é que estão a chegar os ventiladores? Tudo bem que agora já estão a ser alguns produzidos em Portugal. Ontem vimos a notícia do CEIA, que é espetacular, é uma boa referência que temos em Portugal, não é? De inovação. Máscaras, a indústria têxtil adaptou-se e tudo, mas atenção, porque não foi só o produto português que teve a ajudar. Muito bem, isto foi provocado pela China. Eu, se não me engano, vi ainda há pouco tempo, no Porto, em Lisboa, na Maia, comunidades chinesas a fazerem doações importantes de produtos, portanto... Não é? Temos que medir aqui as coisas e os impactos, obviamente, como em tudo na vida, os impactos são positivos. Senhores, eu tenho aqui a minha janela da sala, a minha parede da sala é vidro, não tem parede, e é espetacular pela vista para a montanha e pela luz que entra. E eu agora aqui estou na chamada com vocês e a imagem está muito escura, tudo tem as suas implicações que são positivas e negativas. A parte da globalização, eu acho mesmo que já está a mostrar este combate ao coronavírus que tem que ser juntos que conseguimos fazer portanto, agora combater a pandemia e depois em articulação, e a cooperação internacional vai ser cada vez mais importante, e numa fase posterior, mesmo em termos de posterior, que já está a viver, em termos de recuperação económica também. Resta saber o papel que nós vamos fazer, porque é isto que eu digo. Se nós vamos pensar no caso do turismo, então não vamos receber turistas. O Paulo disse o impacto do turismo em Portugal. Vamos viver sem turismo? Então, pronto, muito bem. Vamos todos nós pensar, aquelas pessoas que têm um discurso de vamos nos fechar, então pensem que a quantidade de empresas que vão fechar, os salários vão diminuir, não é? E, portanto, tudo, o impacto é negativo em todos os aspectos. Eu não vejo nenhum impacto positivo, muito sinceramente, nisso, a não ser, obviamente, este combate à pandemia e o distanciamento social. Mas isso é com certeza. António, só uma questão. Coisas muito rápidas sobre isso. Força. Primeira nota, preocupa-me muito, se queres que eu te diga, que as Nações Unidas, a ONU, apesar do esforço do secretário-geral e de outras personalidades, não tenha tido a capacidade, que eu esperava que tivesse, de reunir os principais líderes mundiais e de os fazer alinhar uma estratégia comum. Porque este é um problema à escala global, ninguém está a escapar e, portanto, exige uma solução global. E, portanto, eu esperava e espero que não estejamos aqui numa corrida à vacina, como no passado temos uma corrida à conquista do espaço,
quem é que vai lá chegar primeiro, não é? E que a comunidade científica dos diversos países se unisse em torno de um desidrato. E que houvesse um investimento, obviamente, da comunidade internacional para esse fim e que, do ponto de vista económico, todos percebessem, particularmente os principais blocos, a importância de encontrar soluções globais. Porque, vê lá, ainda há poucos meses, a nossa preocupação era de que não havia um tratado de comércio entre a China e os Estados Unidos e isso estava a prejudicar, digamos assim, a economia global. Neste momento, quer dizer, dá a impressão até que debaixo da mesa a China e os Estados Unidos vão se entender do ponto de vista comercial, que é a minha convicção, nesta altura as coisas são assim, mas não se vê propriamente um alinhamento claro no sentido de encontrar uma solução para esta crise pandémica e económica. E eu tenho muito receio que no final desta crise e passada esta crise, o que vai acontecer é que as assimetrias, as desigualdades no mundo vão ser maiores, os mais pobres vão ficar mais pobres, e se calhar vamos voltar outra vez a ter só 3 blocos, que é o bloco da União Europeia, o bloco dos Estados Unidos e o bloco da China, que também é incontornável. Eventualmente podemos depois acrescentar aqui a Rússia, que tem mais importância política, económica, e a Índia, que tem mais importância económica do que política. Mas as coisas andam mais ou menos assim. E o Brasil, se tivesse juízo, faria parte destes blocos, como é evidente, não é? Mas eu tenho muito receio que no final vamos ter uma geopolítica um bocadinho diferente daquela que temos hoje. Deixa-me só acrescentar, Paulo, até porque estamos a começar a chegar à parte final deste direto, e provando assim dava a oportunidade ao António para responder tanto a isso como aqui a outra questão. Ainda relativamente à economia, que falávamos há pouco, que é a economia ao e-commerce, há aqui 2 questões que me parecem muito importantes. Eu concordo plenamente com aquilo que o António disse, mas nós também temos aqui 2 situações, e aqui também o nosso amigo que nos segue, aqui o nosso amigo Paiva Ribeiro, falava de um assunto que também interessa, e que é nós, com a parte digital, a mostrar-nos aquilo que nos interessa e que nós gostamos, cada vez mais, nós somos influenciados para ver mais do mesmo, mais do que nos interessa. Portanto, também temos que ver aqui um pouco, principalmente nas redes sociais vemos isso. Nós nas redes sociais, se começarmos a seguir páginas de automóveis, começamos a ver só aparecer coisas de automóveis em todos os lados. E então, se for uma determinada marca, é só aquela marca que aparece. E começamos a ter um mundo que nos dá mais do mesmo, e isso pode nos limitar a nível de visão. E aqui eu dei o exemplo dos automóveis, mas também pode ser uma questão política. Portanto, é mais fácil, com a parte digital, de influenciar as pessoas. Por outro lado, e agora do ponto de vista económico, também há aqui uma questão de desemprego estrutural que eu acho que pode surgir desta pandemia, com a evolução que nós falámos no início desta conversa, que tivemos nos últimos 2 meses, que se calhar foi uma evolução de 10 anos em termos digitais. Vai haver uma série de profissões que já não vão ser as mesmas quando voltarmos do efeito pandémico, e que uma boa parte das pessoas, seja pela idade, seja se calhar por alguma desinformação tecnológica, podem não conseguir voltar a adaptar-se. Portanto, este desemprego, há um desemprego momentâneo que tem a ver com a crise e com o impacto económico, que o mundo todo vai sentir, mas depois da recuperação, eu acho que vai haver empregos que provavelmente vão deixar de existir, profissões. Queria também ouvir-te um bocadinho sobre isso. Sim, concordo com uma boa parte, aliás, concordo com isso que diz, e a pessoa que nos faz a pergunta, e mesmo essa questão. Agora, a implicação em termos dos empregos, acho que isto aqui desde há muitos anos, nós também, se formos analisar, lá está a história, como falamos aqui da história da colônia, se formos analisar a história do mundo, as profissões não são iguais àquelas que existiam há uns séculos atrás. Isso é uma evolução em que nos toca a nós adaptarmos. Não tenho dúvidas, isto, a realidade virtual, aquilo que falava há pouco, a realidade aumentada, há uns anos atrás seria impensável, agora isto depois vai mudando de geração a geração. Hoje a utilização de smartphones é muito simples, por exemplo, tecnologias que eram impensáveis há uns anos atrás, e o homem acompanhar a máquina a trabalhar, já acontece em muitos dos setores, não é? Em que a máquina foi substituída, não tem obrigatoriamente que eliminar o posto de trabalho, isso também é importante percebermos, porque às vezes há alguns ganhos de produtividade entendo essa conciliação, isso vai acontecer. Há um conceito muito importante, eu percebo, não queria fugir à pergunta do Paulo que me fala na geopolítica,
E eu concordo com isso, diz, vai haver afirmação. Os pobres vão ficar mais pobres, eu tenho dúvida que muitos dos ricos fiquem mais ricos. Acho que aí vão ser poucos, porque esta crise realmente tem um efeito transversal e diferente, muito diferente, por exemplo, da última crise que tivemos em Portugal. Mas obviamente que estes países têm um papel muito importante de liderança, e os países que o Paulo mencionou, sendo que o papel, portanto, e esta reorganização geopolítica temos que olhar para ela pós-coronavírus e não confundir, não é, o papel, o que há agora atualmente, porque de facto há disputas e há coisas impensáveis, portanto, mas isto é sempre como tudo, que é os nossos parceiros, ao mesmo tempo também são os nossos maiores concorrentes. Portanto, e temos sempre, mas isto é a evolução, não é, da vida humana, e o homem é assim, portanto, é quase o nosso amigo, grande amigo, também é o nosso maior inimigo, e está a disputar agora este contentor carregado com máscara, contentor, neste caso é de avião. E, portanto, é mais fácil olharmos para isto pós-coronavírus e a questão da geopolítica. E é um conceito muito antigo, talvez não seja assim tanto, é muito antigo, já se fala há muitos anos, da globalização e da junção do global com o regional, com a resposta local. E isto parece-me essencial, porque nós vamos continuar a ter esta globalização. Eu acho que também o papel local, que nos negócios sempre aconteceu, e está vários exemplos, eu acho que um bom exemplo para darmos vamos falar sem usar nomes, mas cadeias internacionais, por exemplo, de restaurantes que são conhecidas em todo o mundo, em Portugal vendem com o café ou pastel de nata, e noutro país vendem um produto completamente diferente, porque têm tudo global, mas têm uma resposta local. Este é um exemplo, parece-me acessível, prático disto. E isto vai acontecer em todos os termos, principalmente na logística. E digo eu, sei, por exemplo, o Paulo integra vários grupos, à parte de facção, são grupos de trabalho, julgo eu, com o norte de Espanha. Não é? Não sei qual é a designação, mas... E a importância que isto vai ter, por exemplo, em termos de cadeias de abastecimento, porque, de facto, o que eu acho que poderá acontecer é nós vamos continuar ligados. Então, o que seria agora nós deixarmos de pensar, temos feito uma aposta tão grande em aumentar a nossa expressão para o resto do mundo fora da Europa. Isso vai se manter. O que podemos vir a fazer era um armazém que estava ali, passa para aqui, falando de uma forma muito simplista, não é? E olharmos todos mais, e aqui os vizinhos, organizarmos o caso da Maia, mesmo dentro do Conselho, aquilo que nos faz mais falta, para se calhar é estratégico termos esta empresa aqui que nos faz a ligação. E que ótimo exemplo, porque é um município que tem um aeroporto, que está aqui, a menos de 10 km de um porto, não é? Que tem acessibilidades em termos rodoviárias fantásticas, tem uma das maiores zonas industriais do país. Portanto, é passarmos a olhar para as coisas na perspectiva que nos falava em termos logísticos. Vêm aí muitas novidades, acho eu, e todas vamos entrar nelas. Isto, de facto, nós podemos fazer o raciocínio. Todos nós estamos preocupados, então não somos perfeitos. Não é? Vem agora uma máquina e substitui. Acho que a máquina para nos substituir, isso aí é que falta muito tempo. Se calhar acontecerá uns anos, às nossas profissões, estamos aqui os três a falar, se calhar daqui, mas aí é que eu diria umas centenas de anos. Até lá, a máquina precisa de nós precisamos da máquina, e a tecnologia também precisa de nós, portanto, não podemos estar estagnados, isso não. Portanto, mas aí não culpem a tecnologia, nem culpem o coronavírus. Portanto, mas olha, eu só mesmo para finalizar, só estou a fazer uma pergunta assim, daquelas perguntas de provocação. Nós, recentemente, conhecíamos nos manuais da teoria taxas de juros negativas. Nós não conhecíamos isso na prática. E aqui há poucos anos tivemos isso aqui na Europa e vemos de vez em quando. Mas eu nunca me tinha passado pela cabeça, mesmo no mercado de futuros, preços negativos no preço do petróleo. Como é que aí vocês na Colômbia, em que o petróleo é uma coisa muito importante para a vida do país, reagiram a isso? E como é que os jornais e a imprensa falou disso? Colômbia e região, né? Vejamos aqui o vizinho da Venezuela, em que está, fala. mas esses estão com a capacidade pouquíssimo aproveitada, não é? Face ao potencial que teriam. Aqui, esse é mais um dos problemas. Isto é que portanto, eu não quero que olhem para a Colômbia com entusiasmo, mas também com os pés no chão, não é? E temos que ter muita serenidade a olhar para estes fenómenos. A desvalorização que eu falava cambial, o preço do petróleo, efetivamente, não é? A guerra, uma nova guerra, fala-se mais dos Estados Unidos e China, mas a guerra Arábia Saudita-Rússia também é um exemplo. Mas, por um lado, eu diria, há que absorver aqui uma coisa boa para pessoas que têm o meu pensamento económico e que acredito que o partilhem, que é a economia de mercado.
não é? E é a interseção que nós temos aqui entre a procura e a oferta. Portanto, nós temos que olhar para isso como em tudo. Sou mais a favor disso, que é em que há uma regulação, não é? Do que propriamente aqui uma grande interferência externa. Portanto, isto é o mercado a funcionar e o mercado está assim, não é? Portanto, há uma oferta excessiva para a procura que há, mas ainda neste momento, daí temos que pagar para armazenar petróleo, era algo realmente impensável. Para a Colômbia, e esse é um dos fatores, e reparem agora numa coisa, que a Colômbia está com esse problema no petróleo, e depois tem algo, que é um eixo estratégico que se chama economia laranja, que está baseada na tecnologia e na valorização cultural, mas também o turismo era, e é, eu vou dizer aliás, eu já estou a dizer era, designado o novo petróleo. Portanto, vejam a infelicidade de olharmos para o turismo nos dias de hoje como um novo petróleo. E pensarmos e pôr-nos agora no lado dos governantes com esta preocupação que têm, não é? Porque estavam a começar a ter aqui do turismo um estímulo que compensa e daí chamarmos-lhe o novo petróleo, e neste momento estão os hotéis, está a aviação, está tudo parado e é efetivamente tudo preocupante. Mas assim vai o mundo, não é? É uma frase que também me agrada. Olha, eu queria então fazer uma última intervenção para terminarmos. Não sei se depois de mim o Paulo ainda poderá ter mais alguma coisa. Agradecer-te, António, por esta participação, por este bocadinho. Provavelmente até no futuro, havendo alguns temas que se enquadrem aqui a tua visão, vamos te chatear mais um bocadinho em Bogotá. Até porque tu começas o dia cedo connosco, porque são 6 horas de diferença, portanto começaste às 10 da manhã da Colômbia, 4 da tarde cá. Agradeço-te então esta conversa. Agradeço a todos que estiveram a assistir. Eu estava aqui a ver na página globalmente a nossa... Eu é que te agradeço este convite, né, e ao Paulo, e eventualmente a próxima vez há de ser em Portugal, porque não falta assim tanto tempo. 3 continentes já é suficiente e oxalá consiga estar a trabalhar a partir de Portugal. Sabes que hoje é um dia muito importante para a Europa, hoje é o dia da Europa, não é? Uhum. É o dia da célebre declaração Schuman, que nós atribuímos como sendo o embrião, digamos assim, que deu depois aso a este projeto Europa Unida, que é hoje a União Europeia. Ontem comemoramos precisamente os 75 anos da rendição da Alemanha, da Segunda Guerra Mundial. Nós esquecemos que ainda há 70 e tal anos, não é? Tivemos uma guerra que devastou cerca de 50 milhões de vidas, não é? E que construímos, mal ou bem, um projeto comum na Europa, que, como tu, que estás agora em Bogotá, na Colômbia, és capaz de, num momento destes, perceber, é um projeto que aporta uma segurança e bem-estar à população europeia, que não há projeto no mundo similar a este. As empresas, apesar de tudo, na União Europeia, têm muito mais garantias de ter um caminho com alguma estabilidade ou pelo menos com alguma segurança, em contrapartida com as empresas que estão na América Latina, por exemplo, que dependem muito mais de si próprias do que do Estado ou de um outro qualquer projeto transnacional. E, portanto, é muito importante que nós possamos conversar com pessoas de diversas geografias, falando sobre as suas realidades e as suas vidas, para percebermos, de facto, quais as melhores soluções, quais os melhores caminhos e também darmos um bocadinho mais de valor, se calhar, àquilo que é a nossa realidade local. Porque viver na Europa hoje, volto a dizer, é muito mais fácil do que viver noutras geografias do mundo. Tenho quase a certeza do que estou a dizer. Claro, sim. Sem dúvida, Paulo. E quanto mais tempo passamos fora, mais valorizamos precisamente isso. Partilho inteiramente essa opinião. Às vezes, quando digo que 7% da população mundial, que é o que representa praticamente a União Europeia, nem isso neste momento, produz 20, 23% da riqueza de todo o mundo, não é? E depois, quando eu ainda acrescento um outro número, é que 50% da ajuda pública ao desenvolvimento parte da União Europeia, as pessoas não percebem como é que nós espalhamos tanto dinheiro. Mas a verdade é esta: a Europa é um projeto que assenta em pilares de solidariedade e de matriz fortemente virada para a defesa da dignidade da pessoa humana. E isso é uma coisa que nós ainda não percebemos bem, apesar de vivermos instalados confortavelmente aqui na Europa. Sim, 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 sim. Eu penso que esta conversa de hoje também serviu para isso, para percebermos um bocadinho e contrariarmos aquelas teorias mais isolacionistas que, por vezes,
são efeito secundário de crise e de vírus e de questões económicas. António, convidava-te... Diz, Sim, desculpa. Não, mas eu ia dizer, convidava-te também no final desta conversa a ver os comentários, até porque tens lá algumas pessoas que deves conhecer, que nos deixaram alguns comentários elogiosos e em particular a ti. Claro que sim. Obrigado. Também deixo esse convite para simpático. Força, faz uma última intervenção. Uma vez mais agradecer o convite. Uma pequena, se me permitem, é quase um abuso, mas nesta área, para os interessados nesta área, uma recomendação é efetivamente as fontes oficiais. E nós hoje em dia temos tanto, mesmo o Paulo Ramalho fala-nos da União Europeia, temos programas, é que ver televisão não significa necessariamente ver programas sem qualidade. Há programas com qualidade de internacionalização, nós temos portugueses muito bons a falar de internacionalização, e alguns até comunicam agora mais do que nunca em Portugal a fazer o benchmarking, uma apresentação de boas práticas. Temos imprensa internacional em português. Portanto, estou-vos a falar de revistas, de vários sites, de multilaterais, com pessoas com opiniões muito válidas, com conhecimento grande e aprofundado e de muitos anos de experiência nesta matéria, como é o caso do Paulo Ramalho, e que deve ser aproveitado. É muito por aí. A grande maioria dos conteúdos gratuitos. Portanto, tem a ver com termos esse interesse e explorarmos esse interesse, como eu no meu caso tenho pela internacionalização, e aproveitarmos estas ferramentas que o mundo hoje nos dá para aproveitarmos isso. Está bem? E gostei muito. Foi uma oportunidade fantástica esta conversa que hoje podemos ter contigo. Parabéns e espero que a tua carreira continue sempre em crescendo e continues a ser esse homem feliz que demonstras ser satisfeito com a vida. Parabéns, António, muito obrigado mais uma vez. Um gosto em ver-te. Um abraço. Muitas felicidades também aí. Que nos visites em breve. Aqui ao nosso Castelo da Maia em particular. Oxalá. Estamos em maioria aqui. E dentro da Maia estamos em maioria aqui. Sabes que eu à distância, seja em continente for, de país, e mesmo em Portugal, que venha a viver um pouco mais a sul, não perco o norte, não perdi, nem o vou perder. Isso é certo. E ficamos assim só com uma última mensagem para quem nos seguiu, que continua a partilhar e a interagir, porque este vídeo vai ficar disponível na nossa plataforma. Portanto, quem não viu em direto tem a possibilidade de continuar a consultá-lo no futuro. Dizer que vamos tentar no futuro manter este horário dentro das nossas vidas, que se nos permitirem, aos sábados à tarde, fazer algo deste género, sempre com assuntos que consideremos pertinentes para a época, e dizer-vos que, em termos de publicação, o alcance passou as 1.300 pessoas. Portanto, penso que desse aspecto também foi conseguido o objetivo e certamente irá alcançar muitas mais nos próximos dias. Muito obrigado a todos. Bom dia para o António ainda. E aproveita o teu sábado. Tchau, um abraço a todos. Pela iniciativa uma vez mais. Tchau.